Olá, pimpolhos, bom dia! Como é que vocês estão? Começamos hoje mais uma semana e aí hoje a gente vai ver o módulo 15, que é o primeiro módulo da nossa apostila número 3 de Geografia, tá? E aí o módulo 15, lembrem-se que os módulos são subsequentes, tá, gente? Então, a gente parou no módulo 14, né, na apostila 2. Então, a apostila 3 começa no módulo 15, tá? Que vai falar sobre geografia da produção econômica. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 15. E aqui a gente começa o nosso resumo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de setores de produção, de setores da economia, a gente separa, né, os setores da economia em três, tá? O que é economia? É geração de renda, né? Atividades econômicas que buscam gerar algum tipo de capital, algum tipo de renda, tá? E geram riquezas. Então, a gente divide a economia em três setores de produção. Então, a gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? A gente vai ver cada um deles. O primeiro, né, o nome já diz, é o setor primário, e o setor primário da economia, ele está relacionado, né, está atrelado às atividades primárias, tá? As atividades que servem de base. Então, que atividades são essas? Basicamente, as atividades relacionadas à extração de matéria-prima da natureza, tá? De elementos da natureza. Então, o que a gente chama de atividade primária, tá? Então, a gente chama a agricultura, né? O cultivo dos alimentos, a agricultura, a pecuária, né? A pecuária, você sabe, né? A criação de gado, tanto gado de corte quanto gado leiteiro, tá? O extrativismo, tá? E aí o extrativismo, gente, ele pode ser extrativismo animal, ele pode ser extrativismo vegetal e ele pode ser extrativismo mineral, tá? A gente tem a pesca, tá? A gente também entende a pesca como uma atividade primária e a caça. E aí, como eu disse anteriormente, tá? A matéria-prima, né, que a gente retira da natureza, ela é um produto primário, né? Então, ela vai servir de base para a produção de vários outros produtos, tá? Por exemplo, as mineradoras não, também, as mineradoras também, mas eu ia falar as madeireiras, tá? Então, por exemplo, as madeireiras, elas são responsáveis pela extração de madeira da natureza, tá? Que é uma matéria-prima, por exemplo, para fabricação de móveis, tá? E também, por exemplo, esse próprio exemplo que a apostila de vocês está dando é o cultivo de laranja, né? Que é uma atividade da agricultura, né? Um cultivo. E aí você pode consumir a laranja propriamente dita, ou a laranja ela pode servir de base para outros produtos industrializados, como por exemplo o suco de laranja, sabe esse suco de caixinha aí, aquele suco A10 que você gosta, picolé de laranja, sabe essas massas de bolo pronto, né? Tipo massa Dona Benta, né? Que você compra aquela massa de bolo e aí chega em casa, você acrescenta só leite, às vezes manteiga, enfim. Então você tem esses bolos, né? Que a gente fala de massa pronta de laranja. Enfim, gente, tem uma infinidade de produtos industrializados, né? Que a matéria-prima é a laranja, tá? E aí, aqui na apostila de vocês, a gente tem inclusive duas imagens, né, que mostram, que são representativas dessas atividades do setor primário, tá? A primeira é exatamente uma atividade extrativista, né, uma madeireira, né, que é dos que a gente fala do setor primário, né? Então, ela está retirando madeira da natureza, provavelmente para produção de móveis, tá? E objetos de madeira, enfim. Essa foto não é uma foto aqui do Brasil, tá? Da Finlândia, né? Um país europeu. É uma foto de 3 anos atrás, 2017. E a foto B, né? Tem foto A e B. A B é cultivo de laranja, exatamente o que a gente estava falando. Mais uma vez, não é uma foto aqui do Brasil. Essa foto é da Argélia, também de 2017, tá? 3 anos atrás. Então, ou seja, resumindo, o setor primário, que é o primeiro setor da economia, é o setor que está relacionado a essas atividades primárias, tá? Essas atividades que trabalham mais em retirar a matéria-prima da natureza, tá?
Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre o setor secundário. Gente, o setor secundário, a gente fala que é o setor industrial, tá? Ou seja, quando a gente retira matéria-prima da natureza, tá? Esses recursos que a gente retira, a gente pode, esse produto, ele pode seguir dois caminhos, tá? A gente pode consumir esse produto diretamente, tá? Sem que ele passe por qualquer tipo de processo de transformação ou processo industrial. Então, por exemplo, uma plantação, um cultivo de laranja. Você pode pegar essa laranja diretamente do pé, né? E comer essa laranja, né? Fazer um suco. Então, ou seja, ela não passou por nenhum tipo de processo. Ah, professora, eu conheço um lugar onde tem uma plantação, sei lá, de goiaba. Você pode consumir essa goiaba diretamente? Pode, tá, gente? Então, existem recursos, tá, que são retirados da natureza, principalmente, assim, o melhor exemplo que eu consigo dar no momento são exemplos alimentares, né, de produtos de alimentação, que você consegue retirar da natureza e utilizar de forma direta, tá? Mas, às vezes, esses produtos passam por um processo de transformação, que a gente fala que é um processo industrial. E aí eles vão ser transformados em novos produtos, tá? Então, por exemplo, a laranja, ela é um produto que você consegue consumir diretamente, tá? Legumes, verduras. Mas o suco de fruta, né, esse suco de caixinha que a gente compra, ele é um processo, ele é um produto, né, na verdade, industrializado. Então, ele vai passar por um processo industrial, tá? E aí, todos esses produtos que passam por um processo industrial, eles são atividades que correspondem ao segundo setor da economia, que é o setor da indústria, né? Que é o setor responsável por transformar as matérias-primas em novos produtos, tá? Então, o segundo setor da economia, né, que a gente chama de setor secundário, é o setor da indústria. E aí, é muito importante que a gente saiba que a gente consegue classificar as indústrias de acordo com as atividades que elas exercem, tá? Então, as indústrias, elas podem ser divididas em indústrias de base, tá? Que são as indústrias responsáveis pela transformação da matéria-prima, tá? Então, ou seja, essas indústrias, né, como o próprio nome diz, elas vão fornecer a base, a matéria-prima, que vão sustentar, né, outras indústrias. Então, o que a gente considera indústrias de base? Tá? A gente considera as siderúrgicas, as metalúrgicas, tá? A Petrobras, por exemplo, a gente considera uma indústria de base, tá? A nossa estatal do petróleo, ela é responsável por extrair, né, o petróleo das camadas do pré-sal. O petróleo, ele é matéria-prima para vários para vários subprodutos, como por exemplo o diesel, a gasolina, né, o próprio plástico. Vocês sabem que o plástico ele é derivado do petróleo, tá? Então a Petrobras ela também é considerada uma indústria de base, tá? A gente também chama de indústrias de base todas essas empresas, essas indústrias que trabalham com extração mineral, tá? Indústrias que extraem minério de ferro, bauxita, e também as indústrias que trabalham na geração de energia, tá? A gente também considera indústrias de base, porque sem energia, gente, a gente não consegue produzir nada, né? Então, a energia ela é necessária para qualquer tipo de produção e qualquer tipo de energia, tá? Então, não importa se essa indústria ela gera energia elétrica, energia eólica, energia nuclear, energia geotérmica, termoelétrica, enfim. Todo tipo de geração de energia, né, toda indústria que trabalha com geração de energia, a gente também classifica como indústria de base, tá? A gente também tem as indústrias que a gente chama de indústrias de bens intermediários, tá? O que é a indústria de bens intermediários? São as indústrias que produzem máquinas e equipamentos e utensílios para outras empresas, tá? Então, por exemplo, a própria Petrobras, né, que faz a extração do petróleo das camadas do pré-sal, a Petrobras, ela utiliza uma gama enorme de equipamentos e de máquinas e de brocas para fazer perfuração, enfim. E não é a própria Petrobras que fabrica esses equipamentos que ela utiliza, tá? São outras indústrias, tá? Então, por exemplo, quando você tem a indústria automobilística, né, que é a que fabrica carros, existem vários
Hoje em dia, a fabricação do carro ela está muito automatizada, né? Você tem robôs trabalhando na montagem dos carros. Então, é a montadora do carro que fabrica esses robôs? Não, né? Então, são outras empresas que fabricam esses equipamentos utilizados. Então, as indústrias que fabricam equipamentos, motores, máquinas, peças, utensílios, a gente chama de indústrias de bens intermediários, tá? Então, por exemplo, aqui nessa foto, essa moça, né, ela tá trabalhando aqui numa indústria que fabrica peças de aço inoxidável, tá? Inclusive, essa é uma indústria chinesa. Parece muito aquelas calotas de carro, tá vendo? Não é, tá? Não é calota de carro, mas parece. Então, ou seja, essas peças de aço, elas são peças, né, partes de algum equipamento maior, né, ou são peças de algum motor, de algum equipamento, de algum veículo automotivo, um trator, enfim, eu realmente não sei dizer. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa peça de aço inoxidável, ela vai ser utilizada por uma outra indústria, tá? Então, é isso que as indústrias de bens intermediários fazem. Elas produzem, máquinas e equipamentos, utensílios, ferramentas para a produção das outras indústrias, tá? Dos outros setores da economia. Então, a gente chama de indústria de bens intermediários, tá? E por último, né, a terceira classificação, a gente chama de indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de bens de consumo, ela produz diretamente para o consumidor final, tá? Ela produz diretamente para o consumo da população. E a gente divide as indústrias de bens de consumo em dois ramos. A gente tem as indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Ou seja, são as indústrias que produzem produtos que não são perecíveis, ou seja, eles têm uma durabilidade um pouco maior, tá? E que produtos são esses? Móveis, automóveis, eletrônicos, né? A gente sempre compra esses produtos partindo da premissa de que eles vão durar alguns anos, tá? E aí a gente tem as indústrias de bens não duráveis, que são as indústrias que produzem material mais perecível, né? Que são aqueles que têm uma data de validade bem reduzida. Então, que indústrias são essas? Primeiro, a indústria alimentar, né? A indústria alimentícia é um produto perecível. Vestuário, né? As roupas, todo tipo de roupa que a gente consome, gente, todo tipo de vestuário, tá? Calçado, a roupa em si, carteira, roupa íntima, casaco, meia, tudo isso entra, boné, tá? Tudo isso entra na indústria do vestiário. Vestuário, não é vestiário, gente, vestuário, perdão. E a gente também classifica como indústria de bens de consumo não durável a indústria farmacêutica, tá? Que produz, medicamento, né? Remédio. E também a indústria de cosmético, tá? Que aí produz tanto maquiagem, produto solar, produto para o corpo, enfim. Toda a parte de cosmético, porque são todos produtos para consumo imediato, tá? E que tem uma data de validade. Então a gente chama de indústria de bens de consumo não duráveis, tá? E aí a gente tem o setor terciário, que é o terceiro setor da economia, tá? O setor terciário ele está relacionado a duas atividades específicas, que é a atividade do comércio e a atividade de prestação de serviços, tá? Então, por exemplo, venda e compra de produtos, serviços como educação, né? Já conversei com você sobre isso. Serviço de educação, saúde, advocacia, transporte, lazer, os bancos, as lotéricas, tudo isso é serviço, tá? E aí, vocês precisam entender que nessa relação, né, de atividade econômica, né, os ramos, né, as três etapas da atividade econômica, né, os três setores, na verdade, da economia, a gente tem nesses três setores uma relação trabalhista, tá? Você tem um trabalho que precisa ser feito e aí você tem a mão de obra, tá? E aí, quais são as relações de trabalho existentes, né, dentro desses três setores da economia, tá? Você tem o empregador, né? O empregador é aquele que emprega alguém, né? O dono da empresa, é o dono da indústria, é o dono do estabelecimento. Então, a gente chama de empregador, tá? E aí, ele vai fornecer um salário por mês
mediante um trabalho que vai ser feito, tá? A gente tem um empregado, né, que é aquele que vai executar determinada tarefa, é aquele que vende a força de trabalho, que é o empregado. E a gente tem uma outra categoria que é o autônomo, tá? O autônomo, ele não trabalha para um empregador, né? Ele não tem um chefe, ele trabalha por conta própria, tá? Ele não está submetido a um superior, ele não tem um chefe, tá? Então ele trabalha por conta própria, então a gente chama de autônomo, tá? E existem também relações de trabalho que a gente chama de trabalhadores formais e trabalhadores informais, tá? Gente, trabalhador formal é aquele que está protegido pelas leis trabalhistas, é o cara que trabalha de carteira assinada, tá? A carteira de trabalho lá, você assina um contrato de trabalho na carteira. Então, você recebe férias, né? 13º, você tem descanso semanal remunerado, você tem, depois de um ano, você tem direito a férias, tá? Você tem o seu salário todo mês certinho. E a gente tem os trabalhadores que a gente fala trabalhadores informais, tá? Ou seja, são trabalhadores que não têm carteira assinada, eles não têm vínculo trabalhista, tá? Então, obviamente, eles não têm direito a férias, né? Licença remunerada. Professora, o que é licença remunerada? Ah, gente, licença maternidade, licença paternidade, licença doença, tá? E até aposentadoria, tá? Porque se você não trabalha de carteira assinada, você não tá pagando, né, aquele desconto, né, que tem aquele desconto que acontece todo mês no nosso contra-cheque, que é o desconto da nossa aposentadoria. Então, se você não trabalha de carteira assinada, você não tem esse desconto, tá? E como eu disse anteriormente, a gente tem os trabalhadores autônomos. E aí, professora, o trabalhador autônomo, ele também não trabalha de carteira assinada. Então, qual é a diferença dele pro trabalhador informal? Porque o que acontece? O trabalhador autônomo, apesar dele não ter um chefe, né, dele não trabalhar para ninguém e dele não ter a carteira assinada, ele pode, ele mesmo, formalizar a atividade que ele exerce, tá? Então, ele pode, por exemplo, pagar a aposentadoria dele por fora, tá? E aí tem todo um processo que ele tem que fazer. E aí, apesar dele não trabalhar para ninguém, nem trabalhar de carteira assinada, ele paga os impostos dele por conta própria. Então a gente chama, então ele vai ter os direitos dele, porque ele mesmo está pagando e está correndo atrás disso, tá? Então a gente chama de trabalhador autônomo e não de trabalhador informal, tá? E aí a gente tem também o conceito de renda, né, de geração de riqueza, o conceito de lucro dentro das relações de trabalho, tá? Por exemplo, como eu expliquei, a gente tem a pessoa que é o empregador, tá? Que é o dono do estabelecimento, da empresa, da indústria. E aí a gente fala que por ele ser o dono, a gente fala que ele detém os meios de produção, né? Ele é dono dos meios de produção. Quando a gente não é dono dos meios de produção, quando a gente recebe um salário para exercer uma determinada função, a gente fala que a gente está vendendo a nossa força de trabalho, tá? Então, é exatamente o caso da professora de vocês, tá? Então, eu não sou dona dos colégios aonde eu trabalho. Então, ou seja, eu não sou dona dos meios de produção, tá? Então, o que eu faço? Eu vendo a minha força de trabalho. E aí, ao final do mês, eu recebo um salário por isso, tá? A força de trabalho ela é a energia, né, liberada para execução de uma tarefa, tá, gente? Então, a força de trabalho, ela pode ser uma força física, tá, de trabalho braçal, trabalho manual, e a força de trabalho, ela pode ser intelectual, tá? Que é o meu caso, eu não trabalho com força física, tá? Eu trabalho com educação, então é uma força de trabalho intelectual, tá? E dentro do capitalismo, né, a maioria dos países atualmente optam pelo sistema capitalista. O capitalismo, ele é um sistema econômico que visa o lucro, tá? A acumulação de capital através do lucro. E aí, se você visa o lucro, você precisa que a população obtenha renda, né? Que a população tenha dinheiro para consumir os bens e serviços oferecidos pelo sistema capitalista, tá? Então, da mesma forma que a população precisa ter renda para consumir o que é gerado, né, os bens e serviços, o capitalismo ele também precisa gerar emprego, tá? Ele precisa gerar postos de emprego, porque se a população não tem emprego, se ela não tem renda,
como ela vai consumir os bens e serviços oriundos do sistema capitalista, né? O que sustenta o capitalismo. Então, isso deveria andar de mãos dadas, tá? O consumo, né, populacional dos bens e serviços e a geração de emprego. A população precisa ter renda para consumir, tá? E aqui, por último, tá mostrando para vocês o que é o PIB, né? Porque a gente está falando de setores da economia, a gente está falando de geração de riqueza, a gente está falando de capitalismo, e aí como é que a gente faz para calcular toda a geração de riqueza de um determinado país, tá? A gente utiliza o PIB, tá? O PIB, ele é o produto interno bruto, e ele vai calcular, ele é utilizado, na verdade, para calcular toda a geração de riqueza de um determinado país num período de um ano, tá? Então, toda atividade econômica, ela gera riqueza para um país, tá, gente? Aí não importa se essa atividade econômica ela é do setor primário, do setor secundário ou do setor terciário, porque a gente paga imposto em cima de tudo, tá? Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, a gente paga imposto em cima disso. Então, é através dos impostos pagos que a gente gera riqueza para o nosso país, tá? Então, ou seja, toda atividade econômica, ela vai gerar riqueza, tá? E aí, dependendo do país, você vai ter atividades que são mais desenvolvidas do que outras. Então, tem países em que a industrialização é extremamente desenvolvida. Tem países que é mais agropecuário, né? A economia se baseia na agroexportação. Enfim, cada país tem a sua especificidade, tá? O que importa é que vocês entendam que toda a produção de riqueza de um país gera um valor que é acumulado, tá? Que é o que a gente chama de produto interno bruto. E esse valor é calculado anualmente, tá? Então, todo ano, os países calculam toda a riqueza gerada, né? Porque isso gera um índice que ajuda os países a verificar como que está a economia. Nossa, em tal ano o nosso PIB estava muito alto e esse ano o PIB está muito baixo. Então, essas planilhas, nesses gráficos, são utilizados para verificar o que está errado. Então, por exemplo, nesse gráfico que está aqui, está mostrando para a gente a evolução do PIB brasileiro de 2011 a 2018, tá? Então, por exemplo, se você olhar para essa tabela, você consegue ver que, por exemplo, o PIB do Brasil em 2011 cresceu muito, cresceu 4,0, tá? E em 2016, o PIB estava negativo, estava menos 0,3, estava menos 3,3. Então, o que aconteceu? Por que em 2011 o PIB cresceu tanto e em 2016 o PIB caiu tanto ao ponto dele ficar negativo, tá? Então, os economistas eles vão estudar esse gráfico e eles vão procurar o que aconteceu em 2011, né, que fez com que o PIB subisse tanto, e o que aconteceu em 2016 para que o PIB caísse tanto, tá? Então, esses gráficos, essas informações do PIB servem para isso, para mostrar onde que a gente está acertando e onde que a gente está errando, né? Quais são as políticas públicas, o que os governos estão fazendo para que o PIB dê certo e o que os governos estão fazendo para que o PIB dê errado, tá? Então, é através dessas informações que a gente consegue verificar por que o PIB está crescendo, por que não está crescendo, né? O que está acontecendo. Então, é um dado estatístico extremamente importante, tá? Bom, basicamente, esse é o conteúdo do módulo 15 da apostila de vocês, né? Ele vai trabalhar esses setores da economia e conceitos como força de trabalho, meios de produção, lucro, as relações de trabalho, né? Empregador, perdão, trabalhador formal, informal e trabalhador autônomo, tá? Façam a leitura do módulo 15, façam os exercícios, a gente vai corrigir na próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem me procurar no WhatsApp ou no nosso encontro lá na plataforma, tá bom? Beijinho para vocês e boa semana!